Chegamos a Auschwitz em 3 dias e 3 noites, sem água, sem comida. Chegamos em vagões de gado, presos como animais. As portas se abriram e eles começaram a nos empurrar, com cães e chicotes. Era um lugar infernal. Lá dentro, você sentia o cheiro da morte. O campo de concentração de Auschwitz, também conhecido como Auschwitz-Birkenau, era um complexo de 40 campos de concentração e extermínio que se tornou o centro dos genocídios executados pelos nazistas. Ao longo de 4 anos e meio, mais de 1.300.000 pessoas foram enviadas a Auschwitz, como parte da solução final para o problema judeu. Desse total, mais de 1 milhão de mortos foram judeus, sem contar os mortos de outras etnias e prisioneiros. Auschwitz hoje em dia é um enorme museu dos mais visitados do mundo, um lugar necessário para a preservação da memória de uma das maiores atrocidades já cometidas pela humanidade. Um lugar com histórias terríveis, mas necessário na tentativa de evitar que algo assim volte a acontecer em nossa história. Fala galera, mais um vídeo aqui no meu canal Júnior Sem Fronteiras, e como vocês puderam ver aqui na legenda, no vídeo de hoje, a gente está indo conhecer o campo de concentração de Auschwitz. Bom, e para mim como historiador, esse sempre foi um dos lugares que eu mais tinha vontade de conhecer. Historicamente falando, é muito importante. É claro que vai ser um vídeo difícil de fazer e também de vocês assistirem, porque é um vídeo muito pesado por conta da barbárie que aconteceu lá dentro. Mas eu espero que vocês se interessem de alguma forma e curtam esse vídeo no final. É muito importante como preservação de memória das pessoas que lá. E eu decidi começar o vídeo daqui da estação central de Cracóvia, porque tem 3 formas de você chegar no campo de concentração e eu queria mostrar o passo a passo antes de estar lá, o passo a passo de como é chegar lá. Então tem 3 formas de você chegar lá: uma é de trem, de ônibus ou um tour guiado, né? Aquele tour que você paga, eles te deixam lá na frente. Mas eu decidi ir de trem e eu vou mostrar pra você quanto custa, qual trem pegar e pra qual cidade ir e como é o processo da estação de trem até lá no campo de concentração. Então essa aqui é a estação central de Cracóvia. Espero que vocês consigam me ouvir, que tem uma caixa de som bem aqui. E a estação central é aqui, ó. Eu vou comprar o bilhete pra ir pra lá, ou de ônibus ou de trem. Eu acho que aqui é pra trem. Então vamos lá comprar o bilhete pra Auschwitz, né? É o nome da cidade que a gente compra. E aí o terminal é bem pertinho do campo de concentração. Então esse aqui é meu ticket, galera. Eu tô indo de trem pra lá. O trem vai parar nessa plataforma que eu pedi uma ajudinha, porque é bem difícil de entender. O campo de concentração fica bem perto da estação central. Demora tipo 20 minutos caminhando, 10 minutos caminhando até lá, então vai dar de boa. Aí o ticket me custou 15 zloty, que é uma quantia mais ou menos de 2 euros, 3 euros e 3,50 € mais ou menos. Em real é mais ou menos 20 alguma coisa, 20 reais. E a cidade que eu tenho aqui é essa aqui, ó, Auschwitz. Então galera, essa aqui é a parada de Auschwitz, que é a parada Auschwitz. E daqui só mais alguns 1,5 km, 2 km para chegar no campo de concentração. E eu vou andando para lá, mostrar para vocês como é que vai chegar até lá. Então aqui galera, Auschwitz, Birkenau, 100 metros. O caminho não é tão perto, 2,5 km. Dura aí uns 20 minutos, meia hora caminhando. Mas não é longe também, o problema hoje é só o sol que tá rachando, tá bem quente hoje. Então, gente, aqui estamos. Essa é Auschwitz, campo de concentração. E esse, por sinal, é aquele famoso trilho do trem que aparece tanto nas fotos, que vai direto para aquele portão. Portão que depoimentos falam que a partir do momento que tu atravessasse aquele portão, tu não conseguiria sair dali vivo. Então, é bem... Pra quem sabe detalhes do que aconteceu, da história que aconteceu aqui dentro, é bizarro. Então galera, entrando aqui, tem algumas fotos já aqui. Essa aqui é a entrada, o trilho ia até lá dentro. Ali tem uns bangalôzinhos onde as pessoas eram alojadas. É gigante, cara, é gigante. Até lá no fim
tem casinhas para ver. É uma grande área aberta. Ali tem outras casinhas também. Então eu vou começar a contar um pouco da história enquanto eu vou andando aqui e mostro pra vocês coisas específicas que eu vou achar aqui dentro. Ele tá explicando bem ali na plaquinha. Tem várias cabanas aqui, várias e várias. Vai até lá no final, cada uma delas tá mostrando uma coisa específica e uma explicação. O que ele tá falando ali é que essas cabines aqui, elas eram uma parte isolada do resto do campo que tá ali, e elas serviam para botar como fosse de quarentena diversos prisioneiros que vinham para cá de diversas nacionalidades, países, homens, mulheres, crianças, para controlar doenças, essas coisas. Eles ficavam aqui nesse perímetro um tempo. Então ele tá explicando aqui, ó, que isso aqui era uma cabana, que na verdade era um celeiro. Ele era um celeiro para 51 cavalos. E os alemães adaptaram esse celeiro para 51 cavalos e colocaram 400 prisioneiros aqui dentro. Tem tipo um grande beliche, vocês estão vendo, não são individuais. São tipo um beliche bem grande, com 3 andares. E aí provavelmente, sei lá quantas pessoas dormiam em cada uma delas. Muito apertado, e nesse lugar aqui é extremamente quente. E ali você tem a entrada e os trilhos que vinham até aqui dentro. E eu só lembro dos relatos de sobreviventes que diziam que eles eram transportados nesses vagões para animais. Tinha muito mais do que poderia ter dentro de um vagão. E eles tinham tipo um balde só para fazer necessidades. Ficava todo mundo abarrotado, sem comer. E algumas pessoas nem sobreviviam. Quando chegava aqui, o vagão era aberto e corpos caíam nos trilhos. Mulheres e crianças chorando, todo mundo desesperado, porque já poderia imaginar o que iria acontecer nesse lugar de tanto terror. Aqui é um exemplo do vagão que eles eram trazidos. Cara, isso aqui é ridículo, é muito pequeno, muito simples. E eles eram transportados nesses lugares aqui. Então tá deixado como um exemplo muito minúsculo para caber tanta gente que eles colocavam em cada um desses. Então aqui na plaquinha do lado tá dizendo, galera, que os judeus que eram imediatamente designados a ir para as câmeras de gás, eles vinham nessa rota aqui. Tem várias construções que estão só com a base ainda permanente. Eu não tô certo se isso aqui era um lugar de câmara de gás ou se era um crematório, mas era uma área destinada à morte, porque as pessoas que saíam dos vagões e já tinham a sentença de morte certa, vinham por aqui, por esse longo corredor cercado pelo arame farpado. Então o que está dizendo aqui, galera, é que muitos dos que sobreviveram depois da insurgência em Varsóvia, centenas e centenas de crianças e adolescentes que sobreviveram foram aprisionados e enviados para cá. Então aqui era onde eles foram alocados, nesse setor aqui. Então, vou entrar aqui, cara, é bem pesado entrar nesse lugar. Só aqui já dá sei lá, cara, uma sensação horrível. O lugar é muito pequeno, muito escuro, muito abafado. E quando eu vejo esses negócios aqui, tudo que me vem à cabeça são as imagens dos soldados soviéticos e norte-americanos chegando nos campos de concentração e encontrando pessoas abarrotadas, esqueléticas aqui, sem conseguir se mexer. E nossa, é horrível, cara. Olha só esse lugar, velho. Esse lugar nossa, é horrível, horrível. Então tem lugar aqui embaixo para pessoas deitarem, lugar aqui no meio e lugar aqui em cima. Eles ficavam abarrotados, um em cima do outro, dormiam sabe lá quantas pessoas juntas aqui. E olha só, parece gaiola para nem animal sobreviveria em lugar assim. Pior do que qualquer gaiola criada para animal em cativeiro. E pior do que lugar para dormir, era o lugar para fazer as necessidades básicas. Aqui era o banheiro para se lavar. Só era uma pia e é isso. E as pessoas se lavavam nesse lugar. E aqui era o banheiro, gente, para fazer número 2, número 1. Era aquilo ali, ó. Aqueles buraquinhos ali. Era o toalete para fazer necessidade. Para 700 pessoas que ficavam aqui dentro. E aqui um outro exemplo de sanitário. Imagine que aqui 700 pessoas utilizavam esse mesmo lugar que devia ter zero de higiene. E a doença que matava mais era o tifo e também diarreia, por sinal. Então imagina que eles tinham que dividir todos esses lugares. A doença devia se espalhar muito facilmente. Tinha mais ou menos 700 pessoas, o que fazia com que mais ou menos 7 pessoas dormissem em cada uma dessas
camas. Então 7 pessoas aqui, 7 aqui, 7 aqui no chão. Ai, mãe, imagina. E aí só me vem à cabeça as imagens de quando eles chegaram aqui no campo de concentração e encontravam pessoas esqueléticas jogadas aqui sem força nem mesmo para se levantar. Ok, então o que está escrito ali na frente, esse setor aqui, ó, esse pequeno, essa pequena parte aqui na frente e essa cabana aqui, ela era destinada às mulheres que não tinham mais condições de trabalho. Então durante a seleção que eles faziam todo dia, as mulheres que apresentavam menor condição de trabalhar eram sentenciadas a morrer na câmara de gás. Só que elas tinham que ficar esperando, às vezes dias, até ser enviada para a câmara de gás e lá morrer. Então elas ficavam aqui nessa cabana, elas não recebiam nem água e nem comida. Então por conta disso muitas mulheres morriam antes mesmo de chegar na câmara de gás. Esse lugar aqui já cheira a morte, na verdade, porque todas que estavam aqui já estavam sentenciadas à morte e muitas morreram sem comer ou beber, esperando aqui por dias para morrer. E uma outra informação é que quando estava muito cheio aqui dentro já não cabia mais ninguém, e olha que eles superlotavam. As mulheres que sobravam tinham que ficar aqui, nessa área aqui, esperando também. Então elas não podiam nem entrar lá dentro. Elas ficavam aqui no frio, ou no sol, ou na chuva, dependendo da estação do ano, de como se tivesse o clima, esperando também o dia que fossem levadas para a câmara de gás. Muitas iam já aqui. E o que está escrito lá na frente desse setor é que esse setor foi destinado para mulheres e crianças. E o setor do outro lado foi destinado para os homens. E ele falou, estava escrito lá na frente que aqui eles faziam testes com as crianças. Então o Mengele, que era o conhecido anjo da morte, ele fazia teste com crianças e experimentos com essas crianças aqui nesse setor, desse setor. E no setor do outro lado está escrito que foi feito testes, por exemplo, de castração, usando prisioneiros como cobaias. Fico imaginando o cheiro que devia ser esse lugar. Não tem nem piso aqui, era simplesmente madeira, eles dormiam no chão, as pessoas deviam estar sujas. Aqui o vaso sanitário ficava aberto, todo mundo fazia suas necessidades, centenas de pessoas tudo junto, devia ser uma coisa horrível. Então, gente, Auschwitz não foi o primeiro campo a ser construído, mas ele foi o maior de todos. Acredita-se que aqui, os números não são tão precisos, mas mais de 1 milhão de pessoas judaicas morreram aqui dentro. Se tu contar de outras etnias que também eram enviadas para cá, como ciganos, homossexuais, prisioneiros de guerra, o número chega a 1,5 milhão de mortes aqui dentro. Mas só de judeus foi aí 1.200.000, 1.100.000 pessoas mortas aqui dentro por doença, por trabalho forçado e muitas delas em câmara de gás. Esse aqui é o bus que traz a gente pro segundo museu, o Birkenau 2. Então ele fica indo de um pro outro assim constantemente, não demora nem 10 minutos para chegar um novo e aí de graça. Então galera, esse aqui é o Birkenau 1, Auschwitz-Birkenau 1. Tem um setor de segurança ali na frente para checar tudo. Parece um bunker, na verdade, aqui dentro. Olha só isso, bizarro. Parece que tá indo num filme de terror. Aquele que eu tava é o Birkenau 2. A moça me explicou aqui na frente. Mas eles parecem bem difíceis no mapa para entender. Mas enfim, é engraçado porque a entrada é lá em cima e a gente desce e segue nesse lugar que parece um bunker e acho que vai sair no campo de concentração. E aqui é a entrada do museu principal. E aí engraçado que tem interessante que tem essas caixas de som aqui, ó. E eles ficam falando o nome de vítimas. Abraham Stockhammer. O nome de vítimas que foram mortas nos campos de concentração. Então esse aqui é o museu principal, galera. É bem confuso qual dos dois, nem no bilhete tem o endereço deles. Mas esse aqui é o principal, que foi construído primeiro. E depois aquele anexo foi criado para servir como um campo único e exclusivamente de extermínio. Então eles eram enviados para lá para ser basicamente selecionados e exterminados. E aqui já na entrada do campo, Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta em alemão, que é tão famoso, essa frase tão famosa aí, considerada uma grande ironia, porque aqui eles trabalhavam até e depois, quando não podiam mais trabalhar e não estavam mortos, eles eram enviados para o segundo campo, para a câmara de gás, ou morriam aqui mesmo, nesse campo de concentração. Então galera, esse campo de concentração ele foi na verdade criado primeiramente só para homens. Depois ele foi expandido para suportar também mulheres e crianças. O interessante é que aqui é bem maior, na verdade, do que o outro. O outro eu achei a condição
precaríssima, velho. Mas aqui tem esses grandes galpões aqui, ó, que com certeza tem as mesmas camas, que parece uma cela nem para animal. Mas aqui, ó, são bem maiores os bangalôs aqui, e são uns quarteirões, e o campo não é tão grande assim. Ali já termina. Eu pensei que ia ser bem maior. O outro tem uma área bem maior. Mas esse aqui, mesmo que não seja tão gigante, ele ainda é bem grande. Ele vai até lá no final e tem bem mais casas. Então comportava muito mais pessoas aqui dentro, com certeza. Impressionantes arames farpados aqui, olha. Nossa, são colunas com arames grossíssimos, farpados. E tem tipo 1, 2 muros. E assim, só um corredorzinho aqui, um corredorzinho ali, e o lugar onde eles ficavam. E olha, aqui tem o número de pessoas que 1.100.000 judeus, entre 140 e 150 mil poloneses, 23 mil ciganos, 15 mil soviéticos prisioneiros de guerra e 25 mil prisioneiros de guerra de outros países. E isso foi o tanto de gente que morreu nesse campo de concentração, sendo que 90% dessas pessoas que morreram foram judeus. Olha que interessante essa parte, gente. São só próteses, tipo de perna, na coluna, que as pessoas usavam naquele período e que os prisioneiros tinham, e quando eles chegavam aqui eles retiravam. Então, um monte mesmo. Apesar de não ser tão comum encontrar alguém com isso, né? A quantidade aqui é grande por causa da quantidade de prisioneiro que era grande. Interessante também que dá pra ver como eram essas peças. Eu nunca tinha visto essas peças do passado, próteses do passado na vida real. Interessante como elas eram feitas. Tudo com malas de prisioneiro. Olha só a quantidade de malas dos prisioneiros que chegavam aqui. Essas malas eram retiradas deles e jogadas. Isso aqui é impressionante e chocante, galera. Olha só, isso aqui é uma montanha de sapatos. Cara, deve ter, sei lá, 500 mil aqui de sapato, porque começa ali e vai até lá no final. Aqui tem uns 2,5 metros, 3 metros de altura, e tem uns 3 metros de profundidade. E a montanha tá gigante de sapato. Então é desse lado e desse lado aqui também. Olha a quantidade de sapato. Então, quando você fala em números de pessoas que morreram no campo de concentração, tu tem um impacto assim, caramba, 1 milhão. Mas, tipo, tu não imagina 1 milhão. Então, isso aqui dá uma ideia do que foi 1 milhão de pessoas, porque isso aqui nem é 1 milhão de pessoas, e isso te impacta de uma forma impressionante. Porque, meu, é muito sapato. Olha isso, cara. É muito. E esse aqui é bem menor, porque são sapatos de crianças. Então, olha a quantidade de sapatos de crianças aqui dentro. Olha a quantidade de crianças que vieram pro campo de concentração. E aqui, galera, nesse barracão, tem fotos e mais fotos e mais fotos das vítimas do Holocausto. Só que tem um detalhe. Aqui são fotos de pessoas logo do início do funcionamento de Auschwitz. Porque depois passou a ser tanta gente enviada pra cá que não tinha mais como bater foto de todo mundo. Era muita gente. Então isso aqui são fotos só das pessoas que logo no início chegaram para ser dadas aqui nesse campo de concentração. E aqui são os famosos pijamas listrados dos prisioneiros de Auschwitz, que a gente conhece muito por livros, filmes. Eu nunca tinha visto um original na minha vida, e esses aqui são originais. São originais. Os pijamas listrados, uniformes listrados que eles tinham que usar. Então, como vocês sabem, galera, todo prisioneiro que era enviado para o campo de concentração, ele recebia um número tatuado na pele. Todos os dias eles realizavam uma contagem desses prisioneiros aqui nesses lugares aqui, ó, nesses espacinhos abertos. Eles faziam a contagem para saber o número de mortos, então tinha um controle de quantos prisioneiros tinha dentro do campo. Se acontecesse de não ter mortos, mas ter faltando alguém, era porque alguém tinha escapado. E eles deixavam as pessoas em pé, no frio, na chuva, no sol. Às vezes eles chegavam a ficar 12 horas em pé, no frio, na chuva, no sol, até que se resolvesse o problema, ou mesmo como uma punição por causa que alguém fugiu. Então, imagina, inverno, tu tá com aquele pijama, tu tem que ficar 12 horas em pé, ali sofrendo debaixo de chuva, debaixo de frio. Então, mais um bem macabro aqui, olha. Esse bloco 10
Tá dizendo que era usado para experimento de esterilização. Então um monte de mulheres foram enviadas para esse bloco e aqui elas serviam como cobaias. Ou seja, elas eram trazidas para cá, e aqui tem até um exemplo de uma cama de experimento, e aqui como era dentro, uma coisa bizarra, parece uma clínica de filme de terror. Então aqui dentro elas recebiam tratamentos e procedimentos para esterilização. Algumas delas morriam, algumas não, muitas delas morreram por causa do procedimento, algumas delas foram porque eles queriam simplesmente fazer uma autópsia e saber de resultados dentro do corpo da pessoa. Então foi uma casa de horrores, o bloco 10, 1, 2, né? Então esse lugar aqui, galera, entre o bloco 10 e o bloco 11, tinha esse hallzinho aqui, olha, que ele era usado para fazer o estinho de prisioneiros. Então aqui nesse lugar, e lá naquela parede que vocês veem lá no fundo atrás de mim, era um lugar onde eles eram executados. Então aqui foram executados judeus, por prisioneiros de guerra de várias nacionalidades, executadas diversas autoridades aqui também, várias personalidades. Já mais importante, não era qualquer judeu que era executado aqui, apesar de esses portes aqui que vocês veem atrás de mim, eram também usados como forma de tortura. Então eles eram amarrados com as mãos para trás e eles ficavam aqui por dias, no frio, na chuva, no sol, até... E exatamente esse lugar aqui era o lugar onde eles eram executados. Diversas pessoas, homens, mulheres, executados aqui nesse espaço aqui, ó, entre o bloco 10 e o bloco 11. Uma coisa bem interessante, esse aqui é o bloco 11, ele é considerado o bloco 7. Tudo bem, mas aquela parede era destinada ao fundamento, e aqui eram enviados suspeitos de resistência, poloneses que estavam envolvidos com esse tipo de coisa. Então eles eram traidores. Mas olha só, mesmo que eles fossem esse tipo de prisioneiro, eles não eram judeus. Só por isso, olha as condições. Isso eu achei impressionante. Olha as condições que eles estavam. Uma merda, né? Mas muito melhor do que a condição dos judeus, que ficavam 7, 8, 10 em um pequeno espaço de madeira, em um triliche, em um buraco, numa caverna, sem qualquer higiene, sem banheiro, sem lugar para tomar banho, para fazer necessidades básicas. Esse daqui, pelo menos, eles tinham um tratamento ainda melhor, para vocês verem como os judeus, eles eram tratados como, na verdade, nem animais. Ok, esse bloco 11 para mim foi muito revelador, cara. A gente sempre escuta como eles odiavam os judeus profundamente, né? Esse discurso de extermínio de judeu, mas assim, quando tu vê o tratamento dado, apesar de que aqui eles iriam morrer também, mas o tratamento dado para ambas as partes, tu vê a diferença, como pelo menos eles consideravam esses caras que eram traidores, eram linda de resistência contra o nazismo, eles consideravam o ser humano, pelo menos. Os judeus eles não consideravam nem isso, porque o tratamento que eles davam aqui, eles tinham uma cama individual, pelo menos, é aquele campo de extermínio outro que a gente viu. Os caras simplesmente eram jogados como animais, não recebiam nem comida, nem bebida. Então aqui todo o complexo, olha, são na verdade 28 blocos, e muitos desses blocos aqui no museu tem coisas dentro que a gente pode ver. E aqui vocês podem ter uma noção de qual era o tamanho do campo de concentração. E aqui era partes reservadas para as autoridades da SS, mas era bem grande, olha só, bem grande, mas o outro era bem pesado. Muitos deles tem a bolinha azul, vocês podem ver coisas dentro de exposições. Então galera, o bloco 19, 20 e 21, eles eram reservados para os prisioneiros muito doentes e debilitados. Aqui eles eram simplesmente deixados, como não tinha tratamento médico e medicamento para eles, quase sempre acabava em morte. Esse aqui também era um local em que os outros prisioneiros trabalhavam com esses doentes. Então eles eram obrigados a descarregar ou carregar os corpos para serem levados para valas de enterro. Aqui eles faziam experimentos com os prisioneiros muito doentes, então muitos deles ficaram debilitados para sempre, e a grande maioria, claro, morreu com esses experimentos que eles faziam. E aqui foi um local de enforcamento de 12 poloneses que estavam suspeitos de ajudar uma organização contra o regime. Galera, a verdade é o seguinte, se eu tivesse me atentado, teria começado por esse aqui, que é o principal, Museu de Auschwitz, que é o tão falado, onde tem as exposições. Mas,
Sinceramente, eu até indico começar pelo outro, porque o outro ele é bem mais simples, ele é bem maior, ele é bem mais simples, mas lá as coisas ainda estão muito preservadas do jeito que eram, porque aqui tem os blocos onde eles ficavam, mas todos eles estão transformados em exposições, então não tem as camas, tem algumas partes que estão preservadas, por exemplo, dos prisioneiros de outra nacionalidade, então prisioneiros de guerra, estão preservados ou foram reconstruídos como era, mas lá não, lá está exatamente como era, as camas e os bangalôs onde ficavam centenas e centenas de judeus aprisionados, 10, 7, 8 dormindo em uma cama, em um lugar totalmente igual uma caverna. Então o choque no outro foi muito mais forte do que o choque aqui. Aqui tu fica chocado com a quantidade de sapato, com a quantidade de cabelo, que é uma montanha de cabelo de pessoas judias. Mas lá tu vê quais eram as condições que eles estavam vivendo e o local que eles eram mandados, os judeus, para esperar a morte no campo, na câmara de gás. Então lá tu consegue sentir, cara, eu entrei naquele lugar, naquele bangalô, naqueles diversos bangalôs onde eles dormiam, onde eles faziam as necessidades. Cara, me deu um ruim, velho. Fica assim um sentimento horrível, porque, meu, tu olha aquele lugar ali e tu diz assim, não tem como o ser humano viver aqui. Não era 1, 2, eram quase 1000 vivendo em um espacinho daquele, imagina, no frio, no calor. Então, sinceramente, o choque do outro, que era o campo de extermínio, por isso que as condições eram tipo um lixo pior que eles podiam oferecer para os judeus, ele é bem mais impactante, bem mais impactante. Até o cheiro de morte naquele lugar é muito forte, porque já era um campo para ser morto mesmo, então já era um campo de extermínio. Então, galera, um dos lugares mais sofridos e horríveis dos campos de concentração, esse aqui era o lugar onde acontecia a morte na câmara de gás. Então era o lugar onde eles eram trazidos para serem mortos com gás e depois os corpos queimados. E por sinal, aquela era a chaminé onde saía a fumaça dos corpos sendo queimados. Tem um relato que diz assim, você olha para a chaminé e vê a fumaça saindo e aquela fumaça é sua família. É um relato de um sobrevivente do campo de concentração. Então esse lugar é difícil entrar lá dentro. Eu acho que eu vou entrar, mas não vou falar, vou só mostrar, só por respeito às vítimas que ali morreram de forma desumana. Então esse foi o lugar onde as tão conhecidas câmaras de gás foram instaladas. Parece um buraco assim debaixo da terra, parece não é. E ali as pessoas morreram com gás e depois os corpos eram queimados e saiu só fumaça pelaquela chaminé. Então foi aqui dentro, gente, que aconteceu essa atrocidade. Esse lugar aqui fica bem na entrada, galera. Era o lugar onde eles jogavam os corpos de pessoas que tentaram escapar e foram fuziladas. Então eles deixavam aqui na entrada para já servir de exemplo para os prisioneiros que estavam chegando, um aviso, não tente escapar. E no dia 27 de janeiro de 1945, gente, foi quando o Exército Vermelho chegou aqui nos portões de Auschwitz, libertando esse campo de concentração. E o que eles encontraram foram centenas de prisioneiros em condições terríveis, esqueléticos, morrendo de fome, de frio e torturados psicologicamente. E mais centenas e centenas e centenas de corpos espalhados, corpos mortos, covas com corpos e corpos e corpos de pessoas exterminadas aqui dentro. E galera, da frente desse portão de entrada, com essa frase emblemática que todo mundo que sabe um pouco da Segunda Guerra Mundial do Holocausto conhece, que eu vou encerrando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado ou achado interessante. Como historiador, foi um dia especial, porque eu consegui conhecer um dos lugares que eu mais estudei e que eu gosto e tenho interesse de estudar, Segunda Guerra Mundial. E como ser humano não tem como tu não ficar abalado visitando esse lugar e vendo
tudo o que tu vê dentro desse campo de concentração, desses 2 campos de concentração. Eu sinceramente nunca achei que eu fosse conseguir estar na frente desse portão, conseguir visitar esse lugar, então realmente foi muito especial. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham achado interessante. Se você gostou, deixa o teu like, deixa o comentário do que tu achou, sei lá, o que tu achou mais, qualquer que seja, terrível, interessante, sem palavras, enfim, deixa aqui no comentário. Eu também fiquei sem palavras em muitos momentos, me deu um calafrio em muitos momentos, mas enfim, é um lugar que eu sempre tive o desejo de conhecer. Então hoje foi um dia que eu coloquei um check na minha lista, e como historiador foi um dia muito especial para mim. Então esse foi mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras, direto do campo de concentração de Auschwitz, aqui na Polônia. Até a próxima e tchau!